Olá, amores e amoras! E aí, tudo bem? Gente, eu sei, eu tava um pouco sumida, fazia tempo que eu não postava nada, mas todo mundo sabe, vida de professora não é fácil. Mas a gente tá aqui, eu tô retomando, eu vou postar vídeos, né? E aí a gente vai dando mais vida pra esse canal, tá certo? Porque a proposta do canal é exatamente essa, da gente trocar, de eu passar um pouquinho da minha experiência para vocês, certo? E aí, esse vídeo, ele vai ser essa retomada, né? Ele vai ser o pontapé inicial para essa retomada, tá certo? O que a gente vai fazer nesse vídeo? Nesse vídeo, eu vou dar dicas de como você gabaritar qualquer prova, seja nas provas escolares que estão chegando, seja também nas provas do Enem, do vestibular, que vai ser no final do ano, certo? Então, eu espero que vocês estejam estudando, tanto para o Enem, quanto para as provas escolares, né? Então, vamos lá. Ah, mas antes de começar, já sabe, né? Deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com quem você acredita que também precisa, com seus colegas de turma, com um amigo, com amiga, com prima, com primo, com quem você acha que precisa dessas dicas para poder se sair melhor nas provas, né? E comenta aí embaixo, né? Quais são as estratégias que você usa, se você já tinha ouvido falar em alguma delas, se você faz de uma outra forma. Enfim, vamos fazer essa troca legal, tá certo? E dentro do possível eu vou estar respondendo nos comentários. Mas, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Então, a primeira dica é estar bem emocionalmente e fisicamente, porque uma prova, seja ela qual for, da escola, ou então a prova do Enem, prova de vestibular, ela é uma prova extremamente cansativa, é um momento extremamente cansativo, estressante, e que você precisa estar bem para poder resolver, para poder ler as questões, para poder interpretar, saber o que é que a questão está pedindo. Então, esteja bem fisicamente e emocionalmente. Para isso, nada, no dia da prova, nada de estar revisando material. Ai, eu não estudei isso, eu não estudei aquilo. Nada do que o que você tinha de estudar, você já estudou. Você precisa ir para a prova de boa, tranquilo, entendeu? Então, com aquele conhecimento que você já adquiriu e tendo algumas estratégias, você vai conseguir ter um bom desempenho, tá certo? No dia anterior, escuta música, assiste um filme engraçado, alguma coisa que te deixa relaxado. Você não pode criar um ambiente mais de estresse, porque a prova em si já é estressante, né? Então, escuta música, assiste um filme, dorme cedo, né? Ali se alimenta com comidas leves, se hidrata bastante. No dia seguinte você vai estar preparadíssimo para poder fazer uma boa prova. A segunda dica é: conheça a estrutura da prova que você vai realizar. Saiba como é montada as questões. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Enem. O Enem ele tem uma estrutura específica de questões, que a gente geralmente vem um texto, pode ser um texto escrito ou pode ser um texto visual, vem o comando da questão e depois a gente tem as 5 alternativas. Você conhecendo essa estrutura, você vai partir para o terceiro passo, que é criar uma estratégia de como você vai responder aquela prova. Porque a prova, você precisa ter uma estratégia para responder. Assim que você receber a prova, você não vai começar a responder as questões do jeito que tá ali, não. Você vai parar e vai pensar como é a melhor forma de eu resolver essa prova para eu ganhar tempo e para eu não me abalar emocionalmente. Porque lembra que você precisa estar emocionalmente bem? Então, se você estiver abalado emocionalmente, você não vai conseguir ler aquela prova e interpretar aquilo que a questão está pedindo. Então, você vai criar uma estratégia de resolução que já faz parte da nossa terceira dica. Como é que você vai, né? O que é que eu te indico de criação de estratégia? Como você vai responder essa prova? Primeiro, você vai pegar e vai começar a responder a prova pelaquela área que você tem mais habilidade, aquela área que você tem mais afinidade. Por exemplo, se eu fosse responder o Enem esse ano, se eu fosse fazer o Enem esse ano, eu iria começar a prova pela área de ciências humanas, que é aquela área que eu tenho mais habilidade, né? Que eu tenho um pouco mais de conhecimento. E aí, isso iria fazer eu ganhar tempo. Porque, gente, a prova do Enem, as provas de vestibulares, inclusive até as provas escolares, que sempre estão pegando a mesma estrutura do Enem, são provas de resistência contra o tempo. Então, eu começando pelaquela área que eu tenho mais habilidade, a probabilidade de eu responder mais questões mais rapidamente é maior, certo? Então, eu faço uma leitura e aí eu começo a responder pelaquela área que eu tenho mais habilidade, para depois eu ir pelaquela área que eu tenho um pouco mais de dificuldade.
que eu tenho menos habilidade. E aí, isso vai fazer com que você consiga administrar melhor o seu tempo, né? Porque assim, segundo alguns especialistas, existe aí, tirando o tempo de marcar um gabarito, dependendo do número de questões e do tempo de prova, por exemplo, no Enem, 90 questões para 4 horas ou 5 horas de prova, contando com o dia da redação, você vai ter mais ou menos, tirando o tempo de marcar gabarito, mais ou menos de 2 a 3 minutos para poder responder cada questão. Então, imagine só, você começa por uma área que você não tem habilidade, por uma questão que você acha que é difícil, uma questão que você tá vendo ali que é difícil, e você começa a perder tempo naquela questão. Isso vai resultar lá no final. Isso vai te prejudicar lá no final. Porque chegou o tempo da prova, você não vai ter conseguido responder a maioria das questões. Então, começando pelaquela área que você tem mais habilidade, aquelas questões mais rápidas, você com certeza vai ganhar tempo para poder se debruçar um pouco mais nessas questões que levam um pouco mais de tempo, que são um pouco mais difíceis, enfim. Tá certo? Então, gente, antes da gente continuar as dicas, deixa aí seu like, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com outras pessoas e comenta qual é a estratégia que você usa na hora de resolver as provas, tá certo? E a gente segue para a próxima dica, que é fazer uma leitura eficiente das questões. Como assim? Voltando lá à nossa estrutura de prova, que é o texto, o comando da questão e depois os itens, você vai começar lendo o comando da questão. Porque no comando da questão, você vai entender o que é que ele quer, o que é que ele espera que você responda, o que é que ele espera que você saiba. Lendo o comando da questão, você circula palavras-chave, você circula o que é aquela questão está querendo. Aí você vai para o texto. Gente, eu já assisti alguns vídeos, alguns canais, o pessoal, eles ficam comentando de que você não precisa ler o texto, só ler o comando e parte depois já para poder tentar fazer a eliminação dos itens. Nenhuma prova que é elaborada, nenhum texto que está na prova, ele está lá por acaso. Não, gente, o elaborador da questão, ele não vai perder tempo colocando um texto que não tem nada a ver só para você perder tempo, não. Aquele texto, ele vai fazer algum sentido, ele tem algum sentido de estar ali. Então, você lê o comando da questão e depois vai para o texto. Porque aí, na leitura do texto, você já vai conseguir entender o que de fato ele vai querer. E aí, só depois é que você parte para os itens, certo? E aí, a gente já vai para a nossa próxima dica, que é você entender, circular aquela palavra-chave que está no comando, né? Aqueles elementos-chave que estão no texto, para você ir começando a eliminar aqueles itens que não tem mais coerência. Você vai eliminar aquele item que não tem coerência. E aí vai diminuir o campo de possibilidades. Geralmente, quando você faz essa estratégia, vai sobrar 2 ou 3 itens para poder você analisar. E aí você parte para uma próxima questão, fazendo toda essa estratégia de novo, até você concluir a resolução da prova. Quando você concluiu, respondeu todas as questões, você volta para aquelas questões que você ficou em dúvida em 2 ou 3 itens. E aí você vai fazendo de novo a leitura do comando, das palavras-chave, até você conseguir resolver a prova. Até você conseguir achar qual é o item correto. Gente, com essas estratégias, é muito, muito provável que você consiga uma taxa de aprovação lá em cima. Que a sua nota na prova seja uma nota muito boa. Agora, se você não seguir essas estratégias, às vezes vai ficar um pouco mais difícil. Então, você pode criar suas estratégias, né, de como resolver uma prova mais rápido, sem perder a noção do tempo, né? E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que essas dicas sejam dicas que vocês utilizem, apliquem na resolução das provas, seja nas provas de escola, seja também na prova do Enem, na prova de vestibulares, prova de concursos, né? Enfim, essas dicas, elas são muito valiosas. Se você treinar desse jeito, se você aplicar essas dicas na hora de estar resolvendo a prova, com certeza vai ser só sucesso. Gente, e eu tenho uma dica bônus, que talvez seja a mais importante. Mas antes disso, vamos lá. Deixa o like, né? Comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E a nossa dica bônus é: nada vai adiantar você ter aplicado todas essas dicas que eu dei, esse passo a passo, se você não estiver estudando. Então, a dica bônus é estudar. Gente, eu acho que é a mais importante.
né? Estudem, porque com certeza, estudando e você aplicando esses métodos na hora de resolver a prova, vai ser só sucesso. Até para chutar, se você fez todas essas dicas, você não conseguiu achar o item correto, então aí você vai ter você vai ter que fazer aí, você vai ter que chutar um item, né? Porque você não vai deixar em branco, né? Então, para chutar também tem uma estratégia. Então, diga aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo de como criar uma estratégia para poder chutar naquelas questões que você, aplicando todo esse passo a passo, você não conseguiu identificar qual seria o item correto. E aí, dependendo aí das respostas de vocês, a gente vai produzir um outro vídeo aí só de como chutar estrategicamente, tá certo? Então, gente, ó, beijo, eu espero de fato ter ajudado vocês. E qualquer coisa, a gente tá aqui. Tchau, tchau!